Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Que alegria estar aqui de volta a mais um episódio do Estrangeiro. Eu fiquei uns dias aí distante de vocês, de férias, mas estou muito contente de estar de volta porque este aqui é o meu lugar, aqui nesta bancada toda quarta-feira às 15 horas para te contar, te informar e debater contigo os principais fatos da política internacional, sempre com essa pegada, com a nossa visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e tá aqui comigo ele, Rodrigo Durão, hoje de branco. Como é que tá, Durão? Tá feliz de estar aqui de volta? Com certeza, cara. Tava com saudade de vocês. Muito tempo que você ficou fora, né? Abstinência de estar aqui nesse microfone aqui, conversando com todos vocês. A gente cura abstinência com excesso de estrangeiro. Muito bem. Hoje o estrangeiro dura 1h30. Veja só. Também justifica, né? Não é sempre que... Quer dizer, tá sendo sempre que se começa uma guerra, uma intervenção militar de um país contra o outro, né? Em janeiro teve o sequestro do Maduro. E agora teve a guerra do Irã, né? Exatamente, exatamente. Por isso começamos aqui um tiquinho mais cedo, 2h30 da tarde, estamos aqui com você. Ajeita aí seu cafezinho, você que tava passando o café, termina de passar e vem correndo pra gente discutir hoje, porque afinal de contas não tem como ser diferente, a gente vai aqui se debruçar e debater sobre o conflito Irã, Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no último final de semana e a gente tá aqui de olho nos últimos desdobramentos e também nas análises, né? O que significa, o que implica, como impacta não só a região, mas o mundo todo nesses ataques. Lembrando que a gente não tá sozinho, né, Durão? Tá aqui com a gente o nosso time profissional de correspondentes nos 4 cantos do sul global, na verdade 5, né? A gente tem gente na Rússia, na China, Venezuela, Cuba e também no Haiti, além de cobrir, como ninguém outro na mídia brasileira, os acontecimentos no Sahel africano. Por favor, manda mensagem pra gente, manda perguntas, comentários, coraçõezinhos, likes. A gente vai tentar responder as perguntas que você enviar pra gente, ler os seus comentários e você pode acompanhar, você já sabe, nas redes sociais do Brasil de Fato, no YouTube, no Facebook, no Instagram e nos principais tocadores de áudio como o Spotify. Lembrando que eu convido você também a assinar o Brasil de Fato aqui, se tornar um apoiador no apoia.se/Brasil de Fato. Você acessa lá, tenho certeza que alguma assinatura vai caber no seu bolso e contribui aqui com o nosso jornalismo, além de mandar um superchat aqui pelo YouTube. A gente vai estar de olho também nos seus comentários e, por que não, também na sua contribuição. Então vem fazer o programa com a gente, que hoje tem muito assunto pra gente comentar e debater. Durão, vou te pedir pra fazer um breve apanhado aí pra quem chegou na Terra agora, né? Hoje de manhã, assim, tava ali na ISS, na Estação Internacional Espacial, tava meio fora de órbita, não leu o jornal, não abriu o computador, não viu notícia. O que aconteceu desde da madrugada do último sábado até essa quarta-feira? Então vamos lá. Meu caro astronauta de volta à Terra, o que aconteceu foi o seguinte: a gente amanheceu no sábado, o mundo amanheceu no sábado com a novidade de que os Estados Unidos e Israel irromperam num ataque contra o Irã. Um ataque pesado, coordenado, já preparado e curiosamente, em meio às negociações que estavam acontecendo. Negociações a respeito do programa nuclear iraniano. Nessas negociações, o Irã estava dando todos os sinais de que iria cooperar, colaborar com a Agência Internacional de Energia Atômica e, do nada, milaram as negociações e choveram bombas em Teherã. Logo no primeiro dia, morreu o líder supremo religioso e político do Irã, Ali Khamenei, que governava o Irã desde 1989, além de muitas outras pessoas. Hoje, quarta-feira, 5º dia dos ataques, bateu a marca de mais de 1.000 pessoas mortas no Irã por causa desses bombardeios. A surpresa está sendo, pelo menos para o próprio Donald Trump, a resposta iraniana. O Irã vem retaliando alvos estadunidenses e israelenses nos países da região com consequências grandes. Envolveu, de alguma maneira, toda a região. O Estreito de Hormuz, por onde passam 20% da produção de óleo e petróleo do mundo, está fechado, sem grande esforço. Eles afundaram um ou outro navio, que foi suficiente para que todas as outras companhias que operam lá suspendessem as suas atividades para não colocar trabalhadores e patrimônio em risco. E então está fechado. Assim como o espaço aéreo da região. Os voos estão sendo deslocados, uma fuga de gente do Golfo
para lugares mais seguros. E a região toda foi envolvida numa guerra. A gente está nesse ponto. E para tentar entender quem está ganhando essa guerra nesse atual momento, quarta-feira, dia 4 de março, 3 horas, 2h30 da tarde, 2h36, quem está ganhando essa guerra, eu chamo o nosso primeiro convidado. Rodrigo Amaral é professor da PUC, especialista, professor de RI, Relações Internacionais da PUC, especialista também em Estados Unidos. Muito boa tarde, Rodrigo, meu xará, prazer estar contigo aqui, na sua primeira vez aqui no Estrangeiro, espero que seja a primeira de várias. E já começo te perguntando, na sua opinião, dá para dizer que alguém está ganhando a guerra e quem seria esse vencedor? Olá, Rodrigo, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que tenha outras vezes, mas que seja para falar de temas talvez menos quentes, né? A gente está vivendo um contexto aí de violência no Oriente Médio que, obviamente, não se inaugura nessa semana, né? Que talvez tenha se intensificado principalmente a partir de outubro de 2023, né? E o decorrente genocídio em Gaza, que já vitimou mais de 70 mil palestinos, né? Por parte do Estado de Israel, e um conflito que foi ganhando dimensões regionais, né? E teve suas diversas fases, né? E eu diria que no background, né, desse conflito nós tínhamos um grande ator contra-hegemônico, né, que é o Irã, e que desde 1979, desde a Revolução Iraniana, tem se mostrado um ator político que confronta, né, a ordem hegemônica ocidental que penetra ou tenta penetrar no Oriente Médio desde a Guerra Fria, né? Nesse momento, nós tivemos um processo inédito, né, na história do Irã, em que foi-se assassinado o seu primeiro líder, né, supremo, né? Nunca na história do Irã um líder supremo havia sido assassinado por um agente estrangeiro, né, pelos Estados Unidos, né? Então, evidentemente, isso é um aspecto fundamental e que levaria a crer que o Irã estaria perdendo essa guerra, né? A pergunta do Rodrigo vai um pouco nesse sentido, quem que está perdendo? E as apostas seriam que, a partir disso, as ruas iranianas que foram em dezembro, foram em janeiro protestar contra o estado da economia iraniana, e alguns desses grupos contra o próprio sistema político, conseguissem botar o país em chamas, derrubar o governo, e não foi o que nós vimos, né? Já na terça-feira, nós tivemos milhares de iranianos na rua lamentando o assassinato do Ali Khamenei. Ontem, nós tivemos milhares de iranianos em luto pelas mais de 170 meninas, né, que foram assassinadas pelo atentado feito por Israel já no primeiro dia de bombardeio, né? A comunidade internacional se coloca em choque, né, nesse momento. Os Estados Unidos, que talvez apostavam numa queda imediata do Irã, né, mediante essas mortes de lideranças, né, não só o Khamenei, mas outras lideranças também foram assassinadas nesses primeiros momentos, foram surpreendidos pela capacidade de resistência, né? E o Irã age com uma estratégia também bastante inovadora nesse sentido, que é tornar essa guerra custosa para os Estados Unidos, né? Atacando as mais de 27 bases norte-americanas, né? Jordânia, Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, né? Todos atores políticos, inclusive mais próximos do Ocidente, foram atacados as bases militares norte-americanas dentro desses países, né? O que faz a gente, né, Rodrigo, não ter uma resposta objetiva, né? Quem que está ganhando, né? Eu acho que, por um lado, o custo da guerra tem sido cada vez mais elevado para os Estados Unidos, a resistência iraniana tem resistido, mas nós não sabemos o dia de amanhã, né? Eu acho que vale ressaltar que o Irã, apesar de ter uma grande capacidade bélica de ataque, tem uma capacidade de defesa muito aquém, né? Isso explica, inclusive, o assassinato do Khamenei, né? E o próprio assassinato do líder do Hamas, vocês devem lembrar, isso aconteceu em 2024, se eu não me engano, ou 2025, numa reunião
que aconteceu entre líderes políticos em Teherã, inclusive o Geraldo Alckmin estava nessa reunião, né? Foi nesse episódio que o líder do Hamas foi assassinado Ele, dentro de Teherã, né? Então mostra ele uma tinha certa ido. fragilidade. Desculpa, professor, ele tinha ido. Claro. O nosso vice-presidente tinha ido à posse do atual presidente iraniano, né? Isso, O Masoud Pezeshkian, e estava ali presente o exatamente. líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, que foi assassinado. Agora eu só não me lembro se antes ou depois do episódio dos Pagers, que aconteceu também no Líbano. Foi Que naquela ali época também também, é. foi muito. Foi logo na sequência. Logo na Primeiro sequência, vieram os foi ali pagers, que aqueles atentados prévios e depois o assassinato do líder do Hezbollah eliminaram várias lideranças do Hezbollah e enfraqueceram muito o grupo, né? O Hezbollah foi enfraquecido com a queda do Assad mais. Acabou o corredor que levava armamentos, o Hezbollah está asfixiado. Eu quero falar ainda do eixo da resistência no episódio de hoje, que eu acho que é um ponto importante a gente tratar de todas essas quedas, né? Que vem acontecendo desde da queda do Gaddafi na Líbia, depois do Saddam no Iraque, mas enfim, Saddam Hussein até antes. exatamente. Eu só queria aproveitar aqui, porque o Durão mencionou, o professor também mencionou, mas destacar aqui, assim, né, gente? A gente, enfim, se acostuma um pouco com a cobertura das agências internacionais, que são muito pró-Ocidente, e a nossa imprensa aqui, muitos veículos da imprensa comercial também muito pró-Ocidente nessa linha, cobrindo esse conflito, essa guerra, né? As primeiras balas, as primeiras bombas que Israel jogou contra o Irã mataram 170 crianças. Para hoje a gente amanhecer com a capa do Charlie Hebdo, retratando o Ayatollah desmembrado num vaso sanitário. Eu duvido que quando Benjamin Netanyahu morrer, o Charlie Hebdo faça uma capa no mesmo tom, sabe? Essa arrogância, Lucas, me parece... Não dá pra gente normalizar isso, Durão, independente de qualquer coisa, sabe? É um grau de desumanização da figura do Estado de Israel, inclusive, como se tudo pudesse, tudo Mas é o tudo modus fosse operandi permitido, que a gente sabe? está vendo há 2 anos no genocídio É em Gaza. impressionante, é A matança de impressionante. criança. Isso me faz pensar, não sei o que você acha, mas que é até um descuido. Porque se você alega que você quer que a população se insurja contra o governo que você está Claro. bombardeando, não é matando no primeiro dia É tanto óbvio. 150 crianças, meninas de 12 anos Uhum. e o líder religioso do país. Claro. Né? Não é assim que você consegue conquistar amigos, né? Claro, não, sem dúvida, mas é isso, aí aproveitando para a gente entrar um pouco nos motivos, né? Nos motivos e nos objetivos, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel nessa guerra. Por que agora? Por que dessa forma? Por que desse jeito? Quero aproveitar e apresentar o nosso segundo convidado de hoje que está aqui com a gente, ele que é prata da casa, aqui figurinha carimbada, nosso correspondente, analista internacional, pesquisador do Tricontinental e editor da revista Wenhua, John Hang. Como é que é? E hoje não sei nem de cola, hein? Lembrei aqui de cabeça, ó. Marco Fernandes, Marco, como é que vai? Mas o que é isso, Marco? Pelo amor de Deus. Todo Um pouco aqui de decoro, amigo. de alvinegro, para quem não tá, para quem tá só ouvindo a gente. Marco Fernandes aqui vestido muito bem aparamentado aqui como o Dr. Sócrates. Marco, obrigado pela sua presença aqui, camarada, bem-vindo ao Estrangeiro. Já te deixo aqui a primeira pergunta, né? Há muitas versões dos motivos pelos quais a guerra está acontecendo agora. Há a versão de que o Trump está sendo arrastado pelo lobby sionista, porque teriam documentos comprometedores ligados ao arquivo Epstein. Há versões de que, na verdade, tudo é uma estratégia para conter a China, então passa ali por um debate estratégico da energia, né, do Estreito de Hormuz. Também há a versão de que Israel finalmente conseguiu se recuperar da campanha de Gaza, do genocídio em Gaza, então está pronto para bancar a batalha final contra o Irã para consolidar o projeto da Grande Israel. Enfim, citei aqui algumas que a gente vem vendo aí, tanto na imprensa quanto nas blogosferas de Twitter, nos rumores e tal. Marco, por que a guerra está acontecendo agora? Qual o motivo, de fato? Quais são os objetivos de Trump e Netanyahu nessa guerra? Bom, primeiro, boa tarde aos ouvintes do Estrangeiro. Para o Lucas, que já é um mandarim nativo, Ni hao. Boa tarde para o Rodrigo. Boa tarde para o professor Rodrigo. Primeiro, eu queria dizer que, bom, como hoje o tema vai passar por religião, eu decidi vir paramentado religiosamente. Então, por isso, o Rodrigo Durão vai ter que me aguentar hoje, mas hoje o tema é sagrado. Olha, Lucas, sobre os motivos ainda a gente vai estar, claro, no plano da especulação. Uhum. Primeiro, eu acho que tem as questões estratégicas, né, do porquê que o Irã incomoda tanto os Estados Unidos, incomoda tanto Israel. Imagino que vocês já começaram a discutir, eu tive um probleminha aqui, ainda estou com um problema de conexão no computador, não está entrando aqui, mas
Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que assim, o Irã ele é um parceiro absolutamente fundamental hoje, tanto para a China quanto para a Rússia, né? Acho que daria para fazer aqui até uma discussão mais prolongada, mas em síntese. A questão para a China, por exemplo, claro, passa pela questão do petróleo, pela questão da energia, né? A China hoje, segundo dados oficiais, a China consome cerca de 15% do petróleo que a China consome vem do Irã. Mas fazendo pesquisa mais aprofundada, a gente percebe que há estimativas de que isso pode chegar a 20 ou até 25%, porque ninguém sabe, na verdade, quanto que a China compra do Irã. Aliás, ninguém sabe exatamente quanto cada país compra ou vende para o Irã. Isso, inclusive, quando eu estive lá em novembro, eu fiz algumas conversas nesse sentido e todo mundo me fala a mesma coisa. Olha, o Irã precisa ter vários esquemas de comércio internacional para poder contornar as sanções, né? Então, por exemplo, tem muito petróleo que o Irã vende para a China que chega via Malásia, ou chega via Omã, ou chega via Emirados, né? Exatamente. Então, Inclusive, Marco, essa queria te convidar. A gente soltou uma matéria ontem a respeito exatamente da ligação petroleira aí entre China e Irã. Como que o Irã fornece via Malásia, quanto e como a China está fazendo para uma eventual diversificação, tanto dos seus fornecedores de petróleo como da matriz energética, né? Então tá no Brasil de fato. Matéria minha e do Mauro. excelente, excelente. Excelente dica. Além disso, acho que tem uma questão fundamental que passa pela uma questão estratégica logística. Tanto a China, quanto a Rússia, quanto a Índia estão construindo rotas alternativas às rotas tradicionais controladas pelo Ocidente, e essas rotas passam pelo Irã. A China inaugurou recentemente, né, uma ferrovia que começa em Xi'an, que é o antigo ponto de partida da Rota da Seda antiga, passa pelo Irã, vai até o Irã, e do Irã vai até a Europa. Isso é uma tentativa de construir uma alternativa ao Estreito de Malaca, do qual hoje a China é muito dependente. Acho que mais da metade, 60% do comércio chinês passa pelo Estreito de Malaca hoje. Por outro lado, a Rússia e a Índia, junto com o Irã, também estão construindo o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que está ligando, já está com 75% pronto, está ligando São Petersburgo, na Rússia, a Mumbai, na Índia, passando pelo Irã. O Irã é o polo central desse corredor. E isso é uma alternativa, né, tanto a navegação que é preciso ser feita pela Rússia, né, ali pela Escandinávia, contornando a Europa, entrando no Mediterrâneo e aí entrando no Canal de Suez, que são áreas também controladas pelos Estados Unidos, pelo Ocidente. Essas duas rotas, por exemplo, elas vão significar 30% a 40% menos tempo e 30% a 40% menos custo de fretes entre esses 4 parceiros dos BRICS. Então, é evidente, né, que o Irã está se colocando como uma peça-chave da integração euroasiática. E isso, evidentemente, que incomoda a Casa Branca. Além de tudo, a gente sabe que o Irã é o último entrave, ou o grande entrave, para que Israel tenha um domínio total da região da Ásia Ocidental, sobretudo que Israel consiga consumar o extermínio e a remoção dos palestinos da sua terra original. E, além de tudo, claro, o Irã, desde 1979, desde a Revolução Islâmica, é uma grande voz anti-imperialista na região, mas também global. A gente hoje, essa história meio que já se perdeu, mas foi uma das histórias interessantes que eu ouvi lá em Teherã, de como, por exemplo, o Irã, já logo seguida da Revolução, o Irã financiou, né, a luta sandinista na Nicarágua, da Revolução Nicaragüense, né, com mais de $1 bilhão, e outros distintos grupos apoiados pela Teologia da Libertação na América Latina. Quer dizer, o Irã, desde o começo, se coloca como uma força anti-imperialista. Então, evidentemente que tudo isso junto, né, faz com que o Irã incomode demais ao eixo imperialista sionista. Agora, o porquê atacar agora, os Estados Unidos, sinceramente, a gente pode agora voltar, não vou me estender demais, mas eu ainda não entendi a tática do Trump. É o que eu quero Eu tenho perguntar a para o impressão que o Amaral, Trump exatamente. assinou. Professor, Eu acho que o Trump assinou, só para terminar, eu acho que o Trump assinou seu atestado de óbito político ao iniciar essa guerra. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. né, Marco? Mas, olha, antes de perguntar para você, Rodrigo Amaral, eu vou ler duas perguntas aqui, dois comentários, né? O Daniel Veiga,
Diz que dá a impressão que os ataques iranianos estão surgindo pouco efeito sobre Israel, ou estou errado? Daniel, existe a maior defesa de Israel é o domo de ferro, que são as defesas antiaéreas, que eles defendem a chegada de míssil, atacando outros mísseis muito mais sofisticados, caros e em maior quantidade, para tentar interceptar esses mísseis ou drones, qualquer coisa que venha no espaço aéreo de Israel. Volta e meia, isso aí não funciona. É porque são muitos drones, mísseis, que às vezes eles escapam dessa defesa antiaérea. De qualquer forma, é muito mais caro para Israel defender a entrada de um míssil que os ataque do que qualquer outro país mandar esses mísseis ou drones. É muito mais vantajoso atacar do que defender nesse aspecto. E a gente está acompanhando pelas imagens, Tel Aviv tem sido alvo de constantes ataques, né? E tentativas, né? Tentativas e muitos chegam a cair e atingir o solo, né? Muitos chegam a gente também tem que tomar. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente, porque existe aquele ditado que diz que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade, né? E a gente está vendo nas redes sociais exatamente isso, Com certeza. O apocalipse está acontecendo no Instagram e infelizmente não é verdade. Quer dizer, infelizmente não, mas infelizmente que a gente está vendo essa enxurrada de fake news tomando as redes, né? Vou só ler mais a pergunta do Fernando Alonso. Ele diz que, boa tarde, a grande pergunta é quanto bambu tem o Irã, porque se tiver bastante pode ser outro Vietnã, se referindo àquele velho ditado, onde há bambu há flecha, né? Uhum. Essa é a grande questão, Uhum. quanto que o Irã consegue resistir, quanto tem de munição, possibilidade de usar essa munição, meios para atacar, é a grande questão que a gente que a gente quer descobrir e que pode determinar o futuro desse conflito. Mas, Amaral, por que os Estados Unidos entraram agora nessa guerra, na sua opinião? Claro. Bom, eu acho que primeiro, né, acho que tem dois níveis de análise, né? O primeiro que eu destacaria é uma razão que, inclusive, o Marco já estava falando na fala dele, histórica, né? Então, se nós pegarmos a história do século XXI, né, e de talvez as principais figuras anti-imperialistas, né, de resistência contra a presença estrangeira ocidental no Oriente Médio, elas foram pontualmente derrubadas, né? Então, a começar pelo Saddam Hussein em 2003, né, que tinha um modelo nacionalista socialista árabe, né? Na sequência, né, isso sem contar o próprio Talibã, né, mas eu não colocaria o Talibã dentro dessa chave, mas eu diria de países que realmente tinham uma lógica de confrontamento, de autonomismo em política externa, né? Então começa com o Saddam Hussein, depois o Muammar Gaddafi, né, na Líbia, mais recentemente o Bashar al-Assad na Síria, né? Isso se inicia na Primavera Árabe, 2014, 2015, se concretiza em 2024, né? Curiosamente com um ex-membro da Al-Qaeda como atual líder político sírio, né? E com certo apoio norte-americano, o que mostra, bom, mais uma das contradições, né? Como te aprendeu com o Karl Marx, as contradições fazem parte da história, né? E talvez agora, bom, do outro lado do mundo, né? O sequestro do Nicolás Maduro é uma expressão também muito clara de ceifar, né? Também um ator contra-hegemônico norte-americano, né? E tem um detalhe importante que eu vou só mencionar e depois eu aprofundo mais, que são os apoios das elites locais em todos esses processos, tá? A gente pode, em cada um deles, né, no Iraque, na Venezuela, em particular na Síria, a gente vê atores domésticos, né, uma elite política de oposição, que em determinado momento vai ser essa elite traidora, né, que vai para o lado dos americanos. Podemos já trabalhar isso. E o que não tem no Irã, né? E o Irã talvez seria de todos esses o ator mais forte, né? Mas que, desde o contexto do genocídio em Gaza, tem se enfraquecido. Isso é inegável, né? Demonstra força ao conseguir, sim, ultrapassar o domo de ferro israelense já na Guerra dos 12 Dias, que aconteceu em junho do ano passado. Mas, por outro lado, a grande estratégia de política externa iraniana, que era trabalhar com os seus atores proxies, podemos chamar assim, do eixo da resistência, né, atores correlatos ou apoiados, de certa forma, pelo Irã, como o Hezbollah no Líbano,
como os Houthis no Iêmen, como as forças de mobilização popular no Iraque, eles foram basicamente destroçados, né, pela força de Israel nesses últimos 2 anos, né? O Ibrahim Nasrallah, né, que era a liderança do Hezbollah, que talvez desses grupos é o mais forte, porque inclusive tem representação parlamentar, também foi assassinado. Né? Ou seja, existe um contexto de maior fragilização, cuja cereja do bolo foi a expansão dos processos sociais contra não propriamente a estrutura do governo, mas contra o estado das coisas do Irã. Né? De uma parte, a burguesia comerciante iraniana é quem começa os protestos em dezembro de 2025, porque o Irã foi sufocado economicamente pelos Estados Unidos por décadas, né, sanções, e o custo do genocídio em Gaza, como o Irã tem se envolvido, gerou uma inflação tremenda no país, uma desvalorização da moeda iraniana que chegou a 90%, ou seja, sufocado. E que foi cooptado por uma parte da sociedade iraniana que era contra o regime ou queria reforma, um dos dois. Né? Então, os movimentos feministas, talvez é o que tem mais destaque. Né? Os americanos apostaram que agora era o momento de dar um golpe maior. Né? E esse golpe viria através de ataques aéreos em infraestruturas importantes do Irã e matar, né, propriamente a liderança do Ali Khamenei. Né? Como eu falei na minha primeira observação, né, a guerra ela não é objetiva nos seus resultados. Né? Então, é claro que não se apostava, né, que isso seria insuficiente para gerar um colapso. Né? E foi insuficiente, porque o que nós vimos no Irã até agora é uma população que vai às ruas, né, vai nas ruas na terça-feira, vai às ruas na quarta-feira, né, clamar pela resistência do país perante o imperialismo norte-americano. Porque mesmo a ala iraniana, que é mais resistente à estrutura do regime, que quer flexibilização, etc., ela pode até ser contra essa estrutura, mas ela é ainda mais anti-imperialista, porque existe um ethos, né, revolucionário iraniano, que se concretiza em 1979, que ele, eu diria isso de maneira muito objetiva, ele vai além da estrutura religiosa que rege a constituição do país. Né? A gente não pode esquecer, o Irã em 79, a revolução ela não foi uma revolução islâmica, ela foi uma revolução popular, onde haviam naquele contexto representantes do Partido Comunista Iraniano, né, o Tudeh, que evidentemente era talvez o eixo social mais fraco naquele momento, mas que era uma resistência importante. Os nacionalistas secularistas iranianos, né, inspirados na figura do Mossadegh, que foi um primeiro-ministro importante no Irã, ainda na monarquia, isso em 1950, inclusive que foi derrubado pelos Estados Unidos. Uhum. E havia a figura do Khomeini, né, que foi o primeiro líder supremo, que, sem dúvida nenhuma, talvez até pelos seus maiores acessos às elites iranianas, foi quem cooptou para si, né, o processo revolucionário. Que naquele momento estava exilado, né, professor? Estava exilado na França. Naquele momento estava exilado. Uhum. Ou seja, é uma população muito diversa, mas que tem um histórico de resistência. E ao meu ver, um equívoco norte-americano, ou melhor, do Donald Trump e da alta cúpula dos Estados Unidos, de supor que isso seria suficiente. Não está sendo, né? Objetivamente, ao que os Estados Unidos anunciam, é tudo bravata, né? Não faz sentido nenhum. A questão do plano nuclear, isso é um absurdo. Né? O plano nuclear foi assinado em 2015, né? Começou, inclusive, o segundo mandato do governo Lula, junto com o Irã, tentou promover isso globalmente, né, e conseguiu concretizar um plano nuclear em 2015, foi assinado pelo Obama na época, que previa a continuidade do desenvolvimento nuclear iraniano e, naquele contexto, muito mais positivamente, pacificamente, foi o próprio Donald Trump que quebrou pulou fora do barco. Né? Então, naquele momento do primeiro mandato do Trump, não havia uma conjuntura que favorecesse ações mais agressivas de um imperialismo aberto. Né? Eu gosto de falar isso, o imperialismo americano existe, às vezes ele é fechado, a gente não percebe ele direito, e às vezes ele é aberto. Agora a gente está falando dele, porque ele está aberto. Né? Mas em todo momento dessa história pós-revolucionária iraniana, o Irã é afetado por sanções.
né? O Irã é afetado por limitações das organizações internacionais sobre a maneira pela qual ele desenvolve a sua capacidade nuclear. Chegou a ser o país mais sancionado do mundo, né? Sim. Em determinado momento. Acho que é O só mundo, agora, depois da guerra na Ucrânia, que a Rússia passou à frente, né? Mas o Irã chegou a ser o mais sancionado do planeta, né? Por mais tempo, né, Lucas? Exatamente. Então, claro, tudo isso é feito de apostas, né? Eu acho que essa conjuntura inicial que eu falei, até para resumir essa reflexão, essa conjuntura inicial de enfraquecimento do eixo da resistência, né? E fragilização econômica e mobilização popular, era nisso que os americanos estavam apostando. Talvez agora é o momento. Sim. Mas esses 3 primeiros dias têm mostrado um custo político extremamente alto, porque dentro dos Estados Unidos, né, teve uma pesquisa de opinião pública que a Reuters postou, acho que ontem, e aí, de novo, a mídia hegemônica, né, a Reuters postou assim, 1 a cada 4 norte-americano é a favor do que o Donald Trump fez com os bombardeios do Irã. Eu inverteria essa lógica. 3 a cada 4 é contra. Sim. Ou seja, 75% desses entrevistados consideram temerário isso. Né? Em um contexto em que o Trump já é mal visto por boa parte da sociedade norte-americana. E sabe essas montagens que o pessoal às vezes faz com capa de livro, né? Essa daí dava pra pôr essa notícia e naquele livro do Lenin, né? Como iludir o povo, né? Essa aí claramente como enganar, como fazer inimigos enganar pessoas, cara. Como é que você dá um título desse nessa ordem? É um desserviço pra população isso aí. Exatamente. A imprensa internacional tá risível. Risível. O próprio Haaretz, que costuma ser um jornal de oposição ao Likud, ao governo israelense, tá virando, tá ridículo, tá Mas curioso. Você sabe, Duran, que eu tô lendo, por recomendação de um grande amigo meu, o livro do Tariq Ali, do intelectual paquistanês, né, trotskista, o Bush na Babilônia, que é sobre a invasão ao Iraque. E ali ele faz, cara, não é possível que ninguém no Departamento de Estado, no Pentágono, não sabe que Bagdá resistiu bravamente durante anos à invasão mongol, ao cerco mongol no século XIII. Para falar de resistência, né? O professor vinha falando de resistência. Esses países, nações, a burrice, essas civilizações têm um passado tão grande. Será que ninguém lá dentro sabe que eles têm um passado de resistência? E presente, Lucas. Eles são xiitas. Para eles, o martírio é bem-vindo. Exato. Eles estão... Assim, o maior presente que o Khamenei recebeu foi a possibilidade de encerrar sua vida com um mártir que uniu o país. Essas dissidências que o Amaral estava falando, gente, claro que existe protesto contra o custo de vida, mais liberdade, enfim, um monte de pautas, eles se uniram porque é natural, todo bombardeado acaba se unindo contra quem tá o bombardeador, né? Agora, o Marco deixou aqui a gente com uma afirmação poderosa, bombástica, que eu queria voltar com ele. Marco, você falou que o Trump acabou de assinar o seu obituário político. É por isso, por conta dessa capacidade de resistência, que você acha que o republicano tá se enterrando, tá entrando em um outro atoleiro aí, para usar um termo também de outra guerra que eles perderam? Também, Lucas, acho que faz parte. Mas eu quero voltar um pouquinho, né? Vamos lembrar que o Trump se elegeu, uma das plataformas principais do Trump era No More Wars, não mais guerras. Não vamos mais entrar em guerra. Isso era a plataforma, talvez uma das mais importantes do MAGA, do movimento do Make America Great Again. Não sei se vocês viram ontem o Tucker Carlson, que foi um sujeito fundamental para a eleição do Trump, é um cara trumpista, amigo do Trump, se diz amigo do Trump, o tempo inteiro faz menção às conversas dele com o Trump. Ontem o Tucker Carlson disse que a invasão ou a guerra contra o Irã é maligna e repugnante, algo do tipo. Né? Usou termos bem fortes. Isso está mostrando um racha no movimento. Né? O Carlson, ele representa milhões de pessoas, enfim, ele é um porta-voz. Né? Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda é isso que o professor Rodrigo acabou de mencionar. Essa pesquisa da Reuters, que saiu hoje, mas são os mesmos dados que a gente vem vendo nas últimas semanas. Dependendo da pesquisa, está entre 20% e 30% no máximo de pessoas favoráveis à guerra. Além disso, vamos lembrar o seguinte, a tática do Irã, até esse momento, está um pouco clara que ela tem duas frentes. Uma, evidentemente, que são os ataques diretos, né, às bases estadunidenses, a Israel, mas a outra é causar danos à produção e à circulação
de petróleo e gás na região. Então, não só fechou o Estreito de Hormuz, né, como a gente viu. Marco deu uma travadinha aí, eu aproveito para convidar você. Dá o seu joinha, seu superchat, manda pergunta pra gente. Nossa audiência tá ótima hoje. E vamos voltar com o Rodrigo Amaral, né? É isso aí, não, mas até só pra fazer coro ao seu pedido de likes aí, Durão, a gente tá aqui desabafando um pouco também do nível da cobertura, né? Tanto nacional quanto internacional. E a gente tá aqui bravamente, gente, tentando trazer um debate mais qualificado, com mais equilíbrio, com todos os lados, com uma visão mais plural da coisa. Então, prestigia aí a gente, fica com a gente, dá o seu like. Contribui aqui pelo YouTube também, tem a função de superchat, super sticker, a gente tá aqui aberto ao diálogo e à interação com vocês, né? O Marco, inclusive, voltou. Olha só, Marco Fernandes. Marco, você tá falando do Estreito de Hormuz, né? Travou, a gente ouviu até aí. Pois é, fechou o Estreito de Hormuz e fechou minha internet. A sua aqui. Conexão, Vocês estão me ouvindo? Sim, te ouvimos bem. Marco. Tá difícil. Tá difícil com o Marco Fernandes. Não ouvimos. Perdemos o Marco, acho. Agora perdemos o Marco. Vamos tentar reconectar. Mas vamos emendar aqui uma pergunta, então, para o professor Rodrigo, né? Que dizia da resistência dos iranianos e da resistência regional também, né, que está desmantelado. Eu queria saber, na tua opinião, Rodrigo, ontem o discurso já mudou, Trump falando que podem ficar de 4 a 5 semanas lá, não descartou a possibilidade de mandar soldado no solo iraniano, lembrando que o solo iraniano tem um tamanho aproximadamente equivalente à nossa Amazônia. Boots on the ground, como diria. E o histórico desse tipo de atividade é Vietnã, é Iraque, é Afeganistão, ou seja, muita morte, guerras extremamente impopulares dos Estados Unidos e impopulares no ano que a gente vai ter eleição de legislativo em novembro. Como é que você vê isso tudo? É suicídio político? Existe um plano, uma estratégia ali? Como é que os americanos, os estadunidenses estão vendo isso, essa possibilidade? Eu acho que no próprio discurso do Trump, ele deixa muito claro que ele não quer colocar soldados em solo, porque ele sabe que o custo disso é muito alto. Mas então por que ele falou que poderia estar aberto a possibilidade? Para justamente botar de peito aberto, continuar a colocar os Estados Unidos como o ator mais forte, né? Mas isso é muito improvável, né? O Irã ele tem hoje algo em torno de 1 milhão de militares ativos e de reserva, mais algo em torno de 300 mil membros da Guarda Revolucionária, né? Que seria a força de elite militar iraniana, que é justamente quem se afere esse espírito específico da revolução, que tem treinamento de alto nível, né, num território gigantesco, que tem uma distribuição de bases militares de norte a sul muito bem estabelecido. O custo de uma guerra em solo, acho que custo humano e o suicídio político do Trump, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que a aposta norte-americana, e eles têm cacife para isso, é continuar o bombardeio. Vai ter, evidentemente, um gasto militar indiscutível, né? Eu não sei se eu já falei esse número, mas em 3 dias de bombardeio e as perdas norte-americanas também nas suas bases, já chegou-se a 2 bilhões de dólares em perdas, né? Isso sejam perdas de sistemas de radares que estão presentes no Oriente Médio, caças que foram abatidos, sistemas antimíssil, né? Como aqueles que tem majoritariamente em Israel. Ou seja, o custo realmente é muito alto, mas é menor do que você entrar em solo. Em solo é uma guerra, é um atoleiro, vou repetir o que falou o Lucas agora há pouco. Né? Agora, até dando continuidade à reflexão do Marco sobre a tática iraniana, foi muito sagaz. Né? Primeiro, a resposta imediata. Né? É muito diferente da Guerra dos 12 Dias do ano passado, em que ela tinha um elemento diplomático muito mais forte, né? Em que um atacava, anunciava, o outro anunciava e atacava. Não, o Irã foi atacado, imediatamente respondeu. E respondeu primeiro, militarmente, de forma muito inteligente, utilizando os drones suicidas, né, que tem custo baixo, e que, no caso de Israel, são suficientes para ativar o sistema do domo de ferro, né, e, na sequência, utilizar os seus mísseis mais
robustos, né, que tem gerado aí essas imagens que a gente tem visto de explosões gigantescas, né, e nunca vistas antes na história de Israel, né? Israel vive aí 70 anos de vida, né, desde a criação do Estado, em que as guerras que ele se envolvia raramente atingiam grandes capitais, né, justamente porque seus inimigos não tinham tanta força aérea, né? O que a gente vê agora é o contrário, né? Existe um desespero, inclusive, na própria sociedade israelense. Então, essa primeira tática ela tem se mostrado muito interessante. Uma outra é justamente essa de tornar a guerra custosa, né? Que acho que era isso que o Marco estava fazendo essa reflexão. Então, você ataca, você fecha o Estreito de Hormuz, o que impede, né, a passagem de algo em torno de 30% da economia de petróleo diária no mundo, né? A gente fala de 30% global e 88% de todo o petróleo desenvolvido no Golfo Pérsico, né? Então, o custo disso é muito alto, né? Econômico, isso já tem gerado mobilizações, né? É nesse momento em que a China começa a aparecer também, falando muito mais diplomaticamente. Mas eu acho que de todas essas táticas, para mim a mais inteligente por parte do Irã tem sido o ataque às bases americanas nos vizinhos. Porque isso, de um lado, evidentemente, atinge a moral norte-americana, porque são bases norte-americanas que custaram décadas para serem construídas nesses espaços, né? Segundo lugar, provoca a necessidade de uma mobilização política por parte de países muito controversos do Oriente Médio. Então, o Kuwait, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, que são monarquias familiares. Aí, nesse momento, os Estados Unidos não reclamam, né, de ser ditadura. Não, são monarquias familiares que têm um poder absoluto dentro dos seus territórios, mas que são espaços seguros para a presença ocidental, né? E de forma muito inteligente, o último dado antes de voltar para vocês, foram os ataques feitos a espaços civis estratégicos, como hotéis de luxo. Por que o Irã ataca hotéis de luxo? Porque ali estão presentes as elites ocidentais, que são a face do imperialismo atual no Oriente Médio, que se dá através do capitalismo, né? E um dado, né? Eu acho que foi uma outra mídia brasileira publicou recentemente os valores que boa parte dessa elite estava pagando para sair de Dubai, para sair de Abu Dhabi. Valores que chegavam a quase $1 milhão uma passagem. Esse é o custo da elite fugir da guerra, né? Isso escancara, né? A gente tem repercutido muito pouco, mas devia repercutir mais. Isso escancara essa desigualdade, que é justamente o selo da luta anti-imperialista histórica em um Oriente Médio, e aí é importante ressaltar, que foi inventado pelos franceses e pelos britânicos no pós-Primeira Guerra Mundial, de cima para baixo, dividido em territórios que não eram propriamente divididos anteriormente, governados em parte por uma elite local benevolente aos interesses ocidentais, claro, mas cuja história é uma história de colonização, né? Então, quando se supera isso no Iraque em 58, né, na Síria pós-Segunda Guerra também, no Irã pós-79, países que viveram processos revolucionários, a gente do Brasil é difícil mastigar isso, né? Talvez porque o Brasil ainda vive dominado por uma elite agrária, aristocrática, né? Mas países que superaram isso têm extrema dificuldade, ou melhor, conhecem muito bem e temem a possibilidade de um retorno nesse sentido, né? Então, é uma luta de sobrevivência, né, no caso do Irã. Historicamente, o potencial do nacionalismo árabe, né, o nacionalismo nessa região é muito alto e muito perigoso para os interesses imperialistas na região, né? Seja do ponto de vista dos Estados Unidos, seja do ponto de vista do Reino Unido, por exemplo, que tem uma relação carnal ali com o Irã, com o petróleo iraniano, né? E tem muitos interesses também na região. Por isso que eles colocam governos fantoches seculares, exato, já que a religião é a maior arma de recrutamento popular nessa região, né? Acho que a religião é importante a gente não menosprezar. Claro. A diferença entre os xiitas e os sunitas, que existe nessa região do mundo, né? O Amaral estava falando que as fronteiras foram artificiais e dividiram essas populações, claro, que se fossem deixadas a seu livre-arbítrio, não iriam fazer nações, uma nação
curda, uma nação xiita, uma Uhum. nação sunita, ou árabe sunita, Pérsia sunita. Exato. Não essa mistureba que acaba sendo um motivo de aprofundamento de hostilidade, que a Claro. gente está vendo aí agora, inclusive. Sim, eu queria aproveitar, acho que o Marco tá na linha de novo, voltou aqui com a gente, queria devolver para ele concluir o raciocínio, que ele foi interrompido ali pelo corte de conexão, Marco, mas também já te emendar uma pergunta, você vinha falando justamente sobre os custos da guerra, os impactos financeiros e econômicos, né? Uma ouvinte nossa aqui acabou de mandar, Israel sem o suporte dos States, dos Estados Unidos, não é páreo. É isso mesmo? Você acha que Israel sozinho não aguentaria um conflito dessas proporções? Tá, então, desculpa, gente, hoje tá complicado aqui, Vamos mas vamos nessa. tentar agora mais uma Venceremos. Esforço de vez. guerra, Até Marco. as 4 venceremos. Vamos lá. Venceremos. Resistência, resistência. Vamos ser resilientes como os xiitas. É, Bom, só para concluir, então, eu acho que essa questão da interrupção dos fluxos de petróleo e gás, também os ataques à refinaria na Arábia Saudita, à planta de gás, a maior planta de gás do Catar, isso vai causar, já está causando um efeito inflacionário, já o gás disparou 50% já ontem, né? O gás na Inglaterra já chegou a 100%. O Brent está subindo, já, né, bateu 83 ontem, agora baixou um pouquinho durante o dia. Estou acompanhando agora meio também obcecadamente o preço do petróleo. Uhum. Mas isso vai gerar inflação nos Estados Unidos. E vamos lembrar, os Estados Unidos já estão sofrendo um processo inflacionário por conta das tarifas do Trump, né? O custo para a população vai aumentar se essa guerra continuar se prolongando. E outra coisa que o público estadunidense não suporta, e isso tradicionalmente, é ver os seus filhos e filhas voltando para casa de caixão com a bandeira estadunidense. Uhum. E isso vai acontecer, já está acontecendo. Claro que a gente está ainda na névoa da guerra, a gente não sabe quantas pessoas já morreram. Os Estados Unidos estão declarando, acho que declara até ontem eram só seis soldados. O Irã está dizendo que já atingiram centenas de soldados nos ataques às bases. Provavelmente morreu mais gente nas bases, a gente ainda não sabe. Só que quando começar a voltar caixões para os Estados Unidos, o custo político para o Trump vai ser gigantesco. Né? E nós estamos falando aí de um momento, nós estamos em março, né? Temos uma eleição daqui a 8 meses, as eleições de meio termo. O próprio Trump, na semana passada, disse que se nós perdermos as duas casas, eu posso sofrer um impeachment. E deve sofrer mesmo, né? Ou mais, ou pior, ele pode parar na cadeia. Né? Então, assim, é uma aposta muito arriscada, eu diria, estapafúrdia, o que o Trump está fazendo agora. Agora, eu não sei se vocês viram, anteontem o Marco Rubio deu uma declaração bem polêmica, e na verdade voltou atrás ontem. Ele disse anteontem para uma repórter que, na verdade, o Netanyahu disse para o Trump que eles já estavam, Israel já tinha decidido atacar, e, e aí o Trump teria dito, bom, mas então se você vai atacar, a gente também precisa entrar, porque a gente vai ser alvo, as nossas bases vão ser alvos, então a gente tem que entrar com você. E aí ontem, isso pegou mal pra caramba, obviamente, porque aí é toda a tese de que, na verdade, é o Netanyahu que está arrastando os Estados Unidos Uhum. para a guerra. Uhum. Começou a se espalhar. Ontem o Marco Rubio voltou atrás. Não foi isso que eu disse, na verdade o que eu disse foi que, enfim, a gente teria que já estava decidindo e tal. E é muito nítido a confusão da liderança dos Estados Unidos. O Peter Hegseth, que é o secretário de guerra, fala uma coisa, diz, não, isso não é uma guerra de mudança de regime. Aí o Trump depois desmente, não, a gente quer que mude o regime. Eles estão perdidos, eles estão como barata tonta, né? E a tua outra pergunta a respeito de se Israel aguenta ou não aguenta sozinho, eu diria que os Estados Unidos aguentam uma guerra prolongada com o Irã. E aí também vou lançar aqui uma outra frase de efeito, que é o seguinte: eu acho que o conceito, talvez, dos mais importantes para entender essa guerra e as consequências dela, se ela se expande por mais tempo, é a desindustrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm mais a capacidade industrial de manter uma guerra prolongada com adversários à sua altura, como é o caso do Irã. É muito fácil entrar, fazer o in, boom, out, como fizeram na Venezuela, mandar umas bombinhas na Nigéria, né? Ou, anteriormente, atacar o Afeganistão, eram outros tempos, né? Os Estados Unidos tem um think tank sionista estadunidense chamado DIMSA,
que tem publicado desde o ano passado muitas análises sobre a questão da produção de armamentos dos Estados Unidos. E eles estão dizendo, já desde o meio do ano passado, o seguinte: na Guerra dos 12 Dias, os Estados Unidos gastaram, em 12 dias, 25% do seu arsenal dos sistemas THAAD, que é o sistema principal antimísseis que eles têm. A estimativa deles é que isso vai levar 2 ou 3 anos ou mais para repor esses 25%. Nós estamos falando de junho do ano passado. Ora, se você calcula isso, calcula o que já foi gasto nesses primeiros dias, e aí eu não sou analista militar, mas estou acompanhando, evidentemente, muitas análises militares sérias nesses últimos dias, dizendo o seguinte: o que o Irã está fazendo nesse primeiro momento? Tem alguém que perguntou, parece que a reação do Irã não é muito, até agora não foi muito eficiente. Bom, o que estão dizendo é o seguinte: o Irã está numa primeira fase ainda da sua reação, que é gastar, né, milhares de drones que eles têm quase que à vontade, e gastar os mísseis, as suas velharias, seus mísseis de 20 anos, 15 anos, para gastar as defesas de Israel e dos Estados Unidos, para gastar as defesas dos países vizinhos. O Catar já está dizendo que tem mais 3 ou 4 dias só de defesa. Mesma coisa o Kuwait, mesma coisa a Arábia Saudita. E que nos próximos dias o Irã vai começar uma nova fase da sua ofensiva, que aí sim a gente vai começar a ver os mísseis mais sofisticados, mais eficientes, mísseis hipersônicos, inclusive, para os quais nem os Estados Unidos têm defesa. E eu também convido os ouvintes e aí os espectadores a procurar um artigo do Financial Times, que saiu nesse domingo. Financial Times, jornal da burguesia europeia e inglesa, apesar de se pertencer aos japoneses, a Nikkei, onde eles dão detalhes. O Financial Times de vez em quando faz bom jornalismo ainda, onde eles dão detalhes justamente sobre a nova estratégia ofensiva iraniana. Eles dão detalhes dos mísseis, de todos os equipamentos que o Irã tem, e falam a mesma coisa: o Irã ainda não começou a usar de fato as suas armas mais poderosas. E se isso acontecer de fato nos próximos dias, a gente vai começar a ver um prejuízo muito maior dos Estados Unidos, e aí a conta do Trump vai ficar muito mais cara lá em Washington. Está curioso, né, Marco? Ver que por mais que os iranianos estão levando bomba na cabeça, os iranianos continuam a atacar, lançar os seus mísseis, que são lançados de caminhão de todo o território iraniano, e, como você falou, eles estão cansando o inimigo antes de mostrar suas armas mais potentes, né? Inclusive aqueles ali que vão de boi de piranha ali no Iron Dome são essas velharias aí, né? Eles estão sacrificando muitos armamentos velhos para servir de boi de piranha ali nisso que você tinha citado, o Domo de Ferro, né? Nesse sistema de defesa antiaéreo israelense. Eu vi uma estimativa que eles ainda têm 2.000 mísseis cruzados escondidos, que não usaram nenhum ainda. Os mísseis mais tecnológicos que dá para serem guiados, né? O oposto do míssil balístico, que faz assim, esse movimento. Mas, Marco, ontem a gente publicou uma entrevista com o Li Bo, que é um analista chinês. Ele é diretor, um dos chefes ali do Guanxia, dos maiores portais de notícia da China, e surpreendeu as respostas dele. Primeiro, ele falou, você deve saber que o Irã assinou com a China no mês passado, aliás, em janeiro, um acordo para que o Irã pudesse não usar mais o GPS, sistema de localização, usa um sistema chinês, o Beidou, para mandar os seus, enfim, para usar na guerra. E esse analista, o Libo, ele falou que a China lembrou que a China era o maior fornecedor de arma para o Irã desde a guerra contra o Iraque, nos anos 80, e continuou fornecendo material bélico até 2015, em alguma escala, e que poderia, sem problema nenhum, voltar a fazê-lo. A China poderia voltar a vender arma para o Irã. Queria que você comentasse isso, se você vê isso acontecendo, já que a China não se envolveria diretamente num ataque contra a forma do governo pensar, mas a China quer garantir assegurar os seus interesses, né? Defender os seus interesses na região, econômicos. Você falou, a Rota da Seda passa pelo Irã, senão vai ter que ir por mar, é um caminho muito maior, mais custoso, né? Então os interesses estão sendo prejudicados da China.
Você acha viável essa ideia da China passar a fornecer armas e munições para o Irã? Acho sim. Primeiro só dizer aqui que o Ribon é um grande amigo, muito feliz que o Brasil de fato tenha entrevistado ele, e é uma pessoa que tem uma capacidade de análise fenomenal. É, Olha, primeiro é o seguinte, a China, aí não é teoria, né? A China já está fazendo isso, né? A China, isso também já foi confirmado por meios ocidentais, e primeiramente foram alguns analistas de inteligência, analistas políticos que deram essa notícia já há alguns dias. A China estacionou um navio chamado Oceano 1 na costa do Irã, que é o navio sonar mais desenvolvido que a China tem, né, que está fazendo todo o mapeamento marítimo e submarino da região. Então, o Irã conta com uma peça fundamental para sua defesa. A China também mandou radares, que são radares também de última geração chineses, que são capazes de detectar as aeronaves furtivas, né, tipo F-35, B-2, né, os stealth dos Estados Unidos, o que também é um reforço gigantesco, né, e sabe-se lá o que mais a China está fazendo e que não foi reportado, né. O que foi reportado, por exemplo, nas últimas semanas foi uma quantidade enorme de aviões de carga chineses que chegaram no Irã. Tem também uma notícia, também de fonte razoável, de que Israel teria apreendido um navio chinês, ou enfim, não sei se de bandeira chinesa, mas com equipamentos vindo da China e com uma substância que agora eu esqueci o Amônia, para nome, fazer enfim, a o fórmula. combustível de foguete, né? É o Exatamente, substrato de amônio, exatamente. substrato, Então, alguma coisa assim. isso, exatamente. A China já está atuando, né? E vamos lembrar também, além da. Eu também estava ali confuso naquele começo a ligação, quando eu estava dizendo por que que o Irã é tão estratégico para a China e para a Rússia. Vamos lembrar também que em 2021 a China assinou com o Irã um acordo de 25 anos, multibilionário, que, aliás, eu perguntei já para várias pessoas na China, perguntei para várias pessoas no Irã, ninguém consegue me dizer ao certo quanto vale esse acordo. O New York Times, na época, noticiou que era um acordo de 450 bilhões de dólares para 25 anos. Mas a gente não sabe. Mas é um acordo grande onde o Irã se comprometia, então, a fornecer petróleo e gás para a China e a China a fornecer 5G, ferrovia, metrô, painéis solares. Enfim, é um acordo de longo prazo. Certamente que a China não quer que esse acordo se interrompa porque é estratégico para ela. E, por fim, sobre a Rússia, vamos lembrar o seguinte: a grande controvérsia do Irã, né, ou do Ocidente em relação ao Irã, há muitos anos, é o programa nuclear iraniano. Que, aliás, o Irã, né, já tinha se comprometido desde do lado de JCPOA a não produzir armas nucleares, a manter o programa para fins pacíficos. Ora, e quem é o grande parceiro do programa nuclear iraniano? É a Rússia. Aliás, o presidente Putin, quando terminou a Guerra dos 12 Dias, fizeram uma entrevista, né? Em entrevista, perguntaram para ele o que ele achava do programa nuclear iraniano. Ele falou: olha, primeiro, o Irã já se comprometeu, o Irã assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o Irã está sob escrutínio da Agência Internacional de Energia Atômica, e o Irã é um país soberano, que tem todo o direito de enriquecer urânio para fins pacíficos. E, inclusive, nós temos mais de 600 engenheiros nucleares trabalhando no programa nuclear iraniano nesse momento. E a Rússia, além de tudo, está terminando 2 usinas nucleares nesse momento no Irã, custam alguns bilhões de dólares, essas usinas, né? E está absolutamente engajado no desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Então, assim, Rússia e China não podem perder o Irã, né? O que está sendo jogado no Irã agora não é só a sobrevivência da República Islâmica, a sobrevivência da soberania do país. Está sendo jogado agora é o futuro do BRICS, é o futuro da multipolaridade, é o futuro do Sul Global. Se a gente perder o Irã, vai ser uma derrota gigantesca para todas as forças anti-imperialistas do mundo, para todas as forças contra-hegemônicas e que tentam construir uma nova ordem mundial. Portanto, essa guerra é uma guerra existencial para grande parte da população do planeta, não só para os iranianos. A gente tá com uma audiência brutal hoje aqui, muita interação no chat. Obrigado para todo mundo que tá mandando mensagem. E quero aproveitar para pedir o seu like, gente. Deixa aí o joinha, marca gostei, compartilha, porque ajuda muito a gente a espalhar mais a transmissão e continuar fazendo aqui o Estrangeiro.
E aproveitar também para pedir o seu apoio, né? A gente está com uma campanha no Apoia-se, apoia.se/Brasil de Fato. Você acessa lá, tenho certeza que algum dos planos ali vai caber no seu bolso, no seu orçamento e vai fazer a diferença enorme aqui no fim do mês para a gente fechar as contas aqui, passar a régua e conseguir continuar entregando para vocês esse tipo de conteúdo como Estrangeiro, como é o 3x4, podcast de política aqui do Brasil de Fato, como são os Conexões BDF, o programa É de Manhã, enfim, toda a vasta programação aqui da nossa rádio, do nosso YouTube e também os nossos conteúdos no site. Então acessa lá, apoia.se/Brasil de Fato, vem com a gente para construir jornalismo popular. Apoia a gente também pelo Pix, né? A gente tem a nossa chave doe@brasildefato.com.br. Vou repetir aqui como se fosse um e-mail, né? doe@brasildefato.com.br. Apoia aí a gente, faça uma contribuição, seja pontual aqui pelo Pix, seja na campanha do Apoia-se ou aqui pelo Superchat do YouTube também, que é uma maneira bem fácil de contribuir com a gente. Olha só, tem muito debate ainda pra gente fazer no programa de hoje. A gente vai estar aqui com vocês até às 4 da tarde e ainda tem Terra Plana hoje, hein, Durão? Tem Terra Plana, Tem muitos ouvintes novos aqui, pra você que não conhece esse quadro, essa surpresinha aí do final. É um momento aqui de descontração do programa que a gente tenta terminar de maneira mais leve, se é que é possível, né? Nosso compromisso aí com os níveis de serotonina do querido ouvinte, da querida ouvinte. Então, fica até o final, porque tem muito debate. Eu quero chamar o professor Rodrigo de novo aqui para nossa conversa, porque a gente vinha, professor, discutindo aqui antes de entrar no ar, eu e o Durão, uma pergunta que a gente tem feito aqui desde manhã, né, quando a gente chegou aqui na redação. Aos poucos a gente vai, talvez, chegando à conclusão de que não é possível uma coexistência do Estado de Israel com a República Islâmica do Irã. Te faço a pergunta. Um precisa eliminar o outro para continuar sobrevivendo? Um é um entrave para o outro? Dá para a gente colocar nesses termos de equilíbrio? Ótima pergunta. Eu começaria respondendo enquanto projetos de Estado, né? Qual que é o projeto do Estado de Israel? Qual que é o projeto do Estado iraniano? Desde a criação do Estado de Israel, na verdade, né, o objetivo, né, da sua criação é o estabelecimento de uma casa, né, de um espaço para o desenvolvimento de um país, né, de um Estado judaico, né, e basicamente essa ideologia, né, de estabelecimento de um Estado judaico que tem que ter moradia, né, e eles falam do Haaretz Israel, né, nessa localização de onde historicamente é a Palestina, né, inclusive onde foi o mandato da Palestina, né, os britânicos reconheciam que ali era a Palestina no século XX, enfim. E enquanto esse projeto for um projeto expansionista, né, de criação de uma grande Israel, evidentemente que há uma contraposição, né? O Irã, por outro lado, se nós entendermos que o projeto do Irã é um projeto do estabelecimento de uma nação islâmico-política xiita, né, e que ela tem sim, né, projeções de interlocução com outros projetos, partidos islâmicos xiitas, né, como no caso do Iraque, a gente tem o Partido Dawa, o Partido da Revolução Islâmica do Iraque, que é o mesmo nome basicamente do Partido Iraniano, só que no Iraque, né, e outros grupos políticos parecidos. É claro que são projetos que se enfrentam. Agora, eu como talvez alguém que vislumbra a paz, né, e acho que como um pesquisador de relações internacionais, todos nós temos esse ímpeto, né, de buscar um cenário que seja positivo. A coexistência ela já aconteceu em outros cenários de tamanha contraposição, né, mas quase sempre com transformações estruturantes nesses estados que são contrapostos, ou seja, sei lá, se a gente pega projetos extremamente opostos, né, Guerra Fria, o capitalismo norte-americano, liberal, apoiado pela Europa, e o projeto soviético russo. Ele teve que ser derrubado, né? A Rússia existe até hoje, ela tem sua particularidade, mas ele foi derrubado, né? A gente pega as disputas interimperiais, né, da Europa no século XVI, século XVII, o Império Austro-Húngaro foi derrubado. Então, toda vez que você tem projetos confrontantes que são expansionistas, isso assumindo que, de fato, esses dois sejam, algum vai ter que prevalecer, né? Rodrigo, uma dúvida. A gente viu o assassinato do Nasrallah, do Khamenei, na casa dele, ele nem saiu de casa, no sábado, e a liderança política e religiosa está em aberto no momento. O Khamenei era um pacifista. Ele instituiu uma fátua em 2005, 2004,
contra a possibilidade de proibindo o Irã de perseguir uma bomba atômica, uma arma nuclear. A fátua é a coisa mais forte que ele poderia ter feito para impedir esse plano. Agora, com a morte dele, não existe mais esse entrave. Você tem ideia dá para fazer alguma previsão do que pode se esperar de uma nova liderança do Irã? Eu acredito, Rodrigo, que eu acho que o projeto político, né, iraniano é um projeto de manutenção do status quo que foi construído em 79. Né? Eu, quando falei dessa contraposição e assumi que os objetivos seriam um contra o outro, eu acho que no caso iraniano é muito claro que a posição histórica recente do Irã é ser um modelo contra-hegemônico, particular, desenvolvimentista, né, que tem um estado de desenvolvimento pleno, como tem, né, em contraposição, né, às estruturas de poder capitalista que predominaram, né, todo o Oriente Médio, de maneira geral, desde 1920. Né? Eu acho que o Khamenei ele é uma figura... É a figura talvez mais importante da história do Irã. Eu colocaria que o Khomeini porque foi ele que fez, que criou, né, o modelo do atual Estado que a gente está, mas o Khamenei ele foi responsável por balizar as estruturas que solidificaram a República Islâmica. Né? Então, ele foi, por exemplo, responsável por fazer a Constituição de 89, que é inclusive aquela que coloca, né, essa doutrina, né, de ter um Estado pacífico, né, essa que o Rodrigo menciona, e que é muito evidente quando a gente olha para a forma como o Irã desenvolve a sua capacidade nuclear, a sua energia nuclear para fins civis, para fins pacíficos. Né? Isso não significa que é um país ingênuo, né, que evidentemente desenvolveu a maior capacidade terrestre que nós temos no Oriente Médio e tem grande capacidade bélica, como o próprio Marco precisou aí nos números de mísseis, vocês mesmos mencionaram. Né? Então, eu não acredito, né, em uma mudança de projeto, né, nessa altura. Eu acho que o próximo Ayatollah, ele evidentemente vem para fazer valer um legado, né? De tal maneira, inclusive, que um dos nomes mais latentes que tem aparecido aí né, no Conselho dos Guardiões, mas também no Conselho Interino, que atualmente governa o Irã, é o Mojtaba Khamenei, né, que é justamente o filho, né, do Ayatollah, com 56 anos, que é uma figura que também é muito bem vista, que tem participações diplomáticas importantes, já teve visitas em Roma, né, com o Papa Francisco. Então, você vê que, na verdade, existe uma vocação, né, e inclusive uma história do Irã, que é uma história que, curiosamente, ela é muito mais dentro dos limites das regras do jogo da ordem liberal internacional do que os Estados Unidos. Né? O Irã, por exemplo, quando contra-ataca Israel, porque foi atacado, isso antes da Guerra dos 12 Dias, né? Isso foi, se eu não se salvo engano, foi em abril, né? Algo assim, abril, não lembro se foi fevereiro, abril de 2024. Ele tenta justificar com todas as letras a ideia de autodefesa. Agora mesmo tem também utilizado esse argumento. Né? Eu estou me defendendo de um ataque legal. Isso está no direito internacional. Né? Então, eu acho que a ideia do Irã, e quando você é um ator visto como um pária pelo Ocidente, você tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? E a gente percebe que o Irã tem tido esse cuidado, as declarações têm sido muito equilibradas, mesmo as declarações de guerra, né, do ministro de Defesa e tal, elas sempre são muito mais no sentido de resposta, temos capacidade de resistir, manteremos o Estado, né? Essa ideia é muito mais equilibrada, né? Do que os discursos que a gente vê do Hegseth, né, do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre contradizendo suas falas. Então eu vejo o Irã muito nesse sentido. Agora, um último ponto que eu queria falar sobre isso, que ele é crucial para entender a manutenção da estrutura da República Islâmica, eu acho que se refere às elites, né, que eu mencionei rapidamente e falei, depois eu volto a falar desse negócio. No caso do Iraque, em 2023, quando o Saddam Hussein foi derrubado, você tinha uma porção de partidos políticos opositores ao Saddam Hussein que foram construídos desde a década de 70. Inclusive partidos políticos islâmicos, né? Como eu falei o Dawa, falei o Conselho da Revolução
Suprema do Iraque, né? Que são partidos pró-Irã. Olha que curioso, né? Nos anos 90, esses caras foram cooptados pelos Estados Unidos, isso ainda no governo Bush pai, depois no governo Clinton, construindo uma agenda de possibilidade de derrubada do Saddam Hussein e estabelecimento de uma ordem iraquiana pós Partido Socialista Árabe. Essa é a minha tese de doutorado, né? Eu A trabalho maior justamente parte nessas do, a maior parte da população iraquiana é composta por xiitas pró-Irã, né? Em termos numéricos, né? Exato. É. E os americanos conseguiram instrumentalizar isso mediante outros artifícios intervencionistas, como o Iraque também sofria sanção, sofreu um monte de bombardeio, né, 98, na Guerra do Golfo, 91. Então, a dificuldade que os americanos têm tido no Irã, que conseguiram no Iraque, é justamente conseguir cooptar uma parte da elite, né? Eu não sei se vocês acompanharam, né? Tem um portal que eu acho bem interessante nos Estados Unidos, chama Democracy Now!, que é um portal progressista. E eles postaram que, aparentemente, vazaram as informações de que a CIA está financiando os curdos iranianos. E esse é um ponto bastante interessante, né? Porque se tem alguém que, de fato, é uma oposição e é uma elite muito pequena, né? Os curdos iranianos compõem de 5 a 15% da população. É menos do que no Iraque, né? Os curdos iraquianos 30 e poucos por cento e estão ali na região de Erbil, Mossul, que é extremamente rica em petróleo. Exatamente. No Irã, é claro, esses curdos são muito mais fracos, mas mostra uma outra faceta desse imperialismo norte-americano, que é essa tentativa de cooptar. Então, ou eu fomento a população para tentar derrubar o governo, ou eu fomento uma parte da elite para ela em si mesma substituir. Né? Outro que os americanos tentaram lançar, mas que já... Bom, lançar o cavalo que perde a corrida, né? Que é o Pahlavi, né? Que o Irã foi governado, né, até 1979 pela monarquia Pahlavi, e o herdeiro, né, que seria o príncipe herdeiro, que não é príncipe porque caiu, foi derrubado, mora em Washington, né, inclusive muito próximo ali da Casa Branca, e ele é um cara da ex-elite, né, ou elite iraniana, muito conectado com os interesses norte-americanos. Ele tinha feito várias declarações no ano passado, falando que estaria disposto a assumir, mas ele, de novo, também não tem o quê? Apelo popular. Claro. Então, é de fato muito difícil para os americanos, a não ser pela força, né? Vamos ver o quanto aguenta jogar bomba no Irã e o quanto o Irã aguenta reverter uma situação política estável no país. O príncipe herdeiro do nosso, Shah, o Ordense Bragança ou o Pahlavi? O iraniano, que deve ser amigo do nosso também. É um grupinho. Eles devem ter um grupo no Zap ali, no Signal, em algum lugar ali. Ele tá já esfregando as mãozinhas assim, ó. Se fosse há 20 anos, o Epstein estaria assim, convidado para esse grupinho. Dizendo, não, tô pronto para assumir o poder e tal. E bandeiras do regime do Shah, né, que a gente sabe que depois da Revolução Iraniana o país muda a sua bandeira, né? Bandeiras do regime do Shah são vistas, né? Foram em manifestações, em protestos né? Contra a Revolução Islâmica, muito mais no exílio, né? Muito mais em Londres, em Paris, em Washington, manifestações anti-revolução do islâmica do Irã, em pró do regime do Shah. Mas olha só, eu queria trazer o Marco para o debate, queria fazer uma pergunta para ele, mudando um pouco a geografia aqui, Marco. Citaram no nosso chat aqui, os ouvintes citaram aqui a Venezuela, né? E um ouvinte fez uma pergunta aqui, vou ver se eu acho aqui, se o petróleo da Venezuela é importante nessa crise. A gente sabe que Venezuela e Irã são parceiros estratégicos, né? Desde o governo Chávez, os governos chavistas, né, na Venezuela, pela questão energética, mas também por uma questão anti-imperialista, por serem dois países alvos de sanções. Como é que você vê essa relação da Venezuela nesse novo momento político agora, com maior abertura comercial, né, pós-sequestro de Maduro, essa relação comercial aumentando entre Venezuela e Estados Unidos no fluxo petroleiro? E também, já que a gente já veio aqui para a região da América do Sul, como é que você está vendo o Brasil, né? O Brasil soltou uma nota, preocupado com a guerra e tal, mas não tem sido uma postura mais tímida, né? Pelo menos no que aparece no público. Como é que você vê a função do Brasil nessa crise atual? Olha, acho que o Brasil não tem, infelizmente, a gente não tem muita carta para jogar nesse jogo, né? Eu acho que o Brasil já até, acho que o Lula se manifestou uns dias atrás, se colocando à disposição para mediar o conflito, que eu acho que é o papel dele, ele sempre fez isso também, né, em relação ao conflito na Ucrânia, mas evidentemente que o Brasil é um ator para esse tipo de conflito. O Brasil não é um gigante, né, mundial, porque o Brasil não tem poder de dissuasão, não tem grande poderio militar, e nem tem também digamos, uma influência econômica tão grande
na região. Então, acho que o Brasil, nesse sentido, não tem grandes, né, grande força. No caso da Venezuela, bom, aí acho que, não sei, a pergunta acho que foge um pouco do tema, mas tudo bem, a gente pode falar um pouquinho aqui. Primeiro, assim, acho que a Venezuela, apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, 19%, né, do petróleo, a Venezuela está com uma capacidade de produção muito baixa, né? Isso, inclusive, foi das surpresas do Trump, que achou que fosse lá e sequestrar o Maduro, e no outro dia as petroleiras estadunidenses iam chegar com dezenas de bilhões de dólares de investimento e todo mundo ia ganhar muito dinheiro, né? O que elas disseram foi o contrário. Olha, a gente, para poder retomar uma grande capacidade de produção de petróleo, vai ser preciso investir muito, e isso é um investimento a médio e longo prazo. Nós não estamos dispostos a fazer isso agora, até porque a situação do país é muito instável, graças, inclusive, à ação dos Estados Unidos, né? E a Venezuela também era uma fornecedora importante para a China, mas a Venezuela, segundo os dados aí disponíveis, representava só 4% do consumo chinês. Então, também por isso, né, a Venezuela... Isso até, enfim, foi uma questão também que o Libor comentou aí, também em outras conversas, né, o camarada que deu entrevista para o Brasil de Fato, de que para a China também a Venezuela é muito distante, né, é muito difícil ter um tipo de intervenção, um tipo de ação mais contundente, como está tendo agora no caso do Irã. Então, eu acho que é isso, né? E agora, assim, só uma última questão. Eu acho que os Estados Unidos, acho que até o Durão mencionou isso, né? No começo, eu estava aqui meio perdido entre a conexão in e off e on, né? Mas o Irã vem se preparando para esse conflito desde 1979, né? Eles sabem que mais cedo ou mais tarde já houve vários conflitos, houve várias guerras, mas esse parece ser um conflito de maiores proporções, né? E acho que uma coisa importante, né, que foi mencionada, essa questão do papel que o martírio tem na cultura xiita, né? E acho que esse foi um outro grande equívoco também de falta de conhecimento, né, dos Estados Unidos, que eu acho que isso é gritante na atual elite dominante dos Estados Unidos, uma falta total de conhecimento do que se passa em outras partes do mundo, e uma ingenuidade de achar que matar o líder pudesse resolver a fatura, né? Inclusive ontem mesmo a autoridade iraniana deu uma declaração, contou essa história, né, que já está bem pública, de que evidente que o Irã tentou tomar iniciativa de esconder o Ayatollah, de colocar num bunker, num lugar seguro, e ele disse, bom, se tiver lugar para 90 milhões de iranianos, para onde eu estou indo, eu vou junto com eles. Se não tiver, eu fico, porque eu me recuso a ter esse tipo de privilégio, né? E morreu no seu escritório, no complexo onde ele mora, onde ele trabalha, mais ou menos esperando, de fato, que isso pudesse acontecer, né? E isso agora, vamos lembrar, só para finalizar, quando houve a Guerra dos 12 Dias, eu conversei com muitos professores universitários em Teherã e todos disseram a mesma coisa. Disseram, olha, a grande parte dos meus alunos, jovens, né, 20 e poucos anos, tem críticas muito pesadas, muito duras, seja ao presidente Pezeshkian, seja ao Ayatollah, seja à República Islâmica. Quando houve a Guerra dos 12 Dias, a maior parte desses estudantes vieram a público em sala de aula, em debates públicos, dizer eu estava errado, vocês estavam certos, os professores que defendiam, né, a República Islâmica, vocês estavam certos, porque não dá para confiar nos sionistas, não dá para fazer acordo com os imperialistas, nós temos que nos unir para defender a soberania do nosso país. Então eu acho que o resultado também dessa guerra, com essas proporções, com esse tipo de violência, né, vai gerar provavelmente um efeito contrário. Claro que tem um setor da sociedade iraniana que é contrária, que quer que a revolução termine, que quer que o governo caia, mas o que está gerando na população em geral, na maior parte do povo, é uma unidade, uma unificação em torno da sobrevivência, né, do país e da defesa da Revolução Islâmica. Então, acho que é mais um tiro no pé que os Estados Unidos estão dando. Eu vou ler um superchat que a gente recebeu aqui, Opa! Marco. Queria até ouvir tua opinião, se a gente conseguir fazer isso em um minutinho. Mas o Guapo Duro mandou um superchat pra gente
dizendo que um dos objetivos, perguntando, né? Um dos objetivos americanos não seria elevar o preço do petróleo para viabilizar investimentos na Venezuela, já que a partir de $100 ele já seria viável. Lembrando que o barril de petróleo hoje está uns tá 90, cerca de $90 o barril, né? Marco, um minutinho aí, o que você acha disso? Olha, eu acho que não. Eu acho que não porque a curto prazo isso vai gerar, como eu falei no começo, uma pressão inflacionária nos Estados Unidos, né? E nós estamos falando de um timing eleitoral. Uma pressão inflacionária há 8, 7, 6 meses, 5 meses das eleições não é bom para o Trump, não é bom para quem tomou a decisão de invadir o Irã. Então eu acho Pode que crer. essa conta não fecha muito. É isso, Guapo Duro. Lembrando também para vocês todos que vai ter eleição em Israel. Até 27 de outubro é a data limite que o Netanyahu pode chamar as eleições parlamentares de Israel, parlamentarismo. Então vamos ver, vamos ter mais Esse elemento esse aí elemento esse na ano. sexta para discutir, né? Exatamente. Muito bem, chegou a hora aqui, então, em homenagem aqui ao El Guapo, que mandou aqui a sua Guapo contribuição aqui Duro. pra gente. Parente, Guapo? Será que é um parente? Um superchat aqui no YouTube, em sua homenagem, querido ouvinte, que a gente vai virar pro bloco Terra Plana, não sai daí. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito que bem, chegamos aqui à nossa gincana semanal no Terra Plana. A gente vai trazer aqui as notícias mais bizarras que saíram na semana, mais estapafúrdias, mais terraplanísticas que saíram na última semana. E quem decide aqui quem merece o troféu. Hoje o Marco vai brincar no time dos correspondentes, é isso? Pois é, vai ver como é que a vida é dura, Marco Fernandes. Veio uniformizado aí, veio. Mas talvez o Marco esteja buscando novos horizontes, não sei. Talvez. Isso aqui deixa só a piada aqui. E quem vai decidir quem merece o troféu hoje é o nosso querido convidado, o professor Rodrigo. Estamos em suas mãos, profe. Então, Rodrigo Durão, te passo a bola aqui, vamos lá. O que você trouxe pra gente? Rodrigo Amaral, eu peço já desculpa a você e todo mundo, porque o meu Terraplano hoje não é aquela risada ha. É mais um serviço de utilidade pública para você, ouvinte, você que está assistindo a gente, não cair em fake news. Muito bem. Eu trouxe a enxurrada, a avalanche de vídeos mentirosos que a gente está vendo inundando as nossas redes sociais. O algoritmo está pegando essas mentiras, né? E é muito difícil você perceber a cada dia que passa, a inteligência artificial fica mais competente na arte de nos iludir, de mentir. Então, não acredite no que você vê. Tel Aviv não está... mentira isso daí, mentira a foto que do Ayatollah. mentira de mau gosto, né? Tel Aviv não está em chamas, preciso muita cautela. Então, se informe, acredite nos vídeos que você vê de veículos confiáveis, enfim, se acontecer alguma coisa tão grande, você vai ver nos veículos mais confiáveis. Então, cautela e canja de galinha é sempre bom. É isso. E num ano onde muitos processos eleitorais, né, disputadíssimos, inclusive aqui no Brasil, fica aqui a nossa preocupação, a vai nossa ser uma recomendação. luta o ano inteiro, isso. Marco Fernandes, meu querido camarada corintiano, o que você traz pra gente, por favor? Bom, primeiro eu queria dizer que os novos horizontes que eu estou buscando, Lucas, é a Libertadores desse ano. Todos nós, toda a imensa nação corintiana, toda a imensa nação corintiana, Mas esse é o novo horizonte que a gente ali tá eu sou buscando. vocês, ali eu sou vocês. É nóis. Bom, eu vou trazer aqui. Às vezes as ironias da história parecem inventadas, né? Parecem provocadas, mas ela acontece e aconteceu essa semana uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que foi convocada pelos Estados Unidos para falar do tema de crianças em áreas de conflito, né? Na semana em que os Estados Unidos fazem um ataque, matam 165 meninas, né? Mantendo a tradição, aliás, né? Mantendo a tradição sionista, imperialista, de sacrificar crianças, seja no genocídio de Gaza, seja na ilha da fantasia caribenha do Epstein, né? Então, o sacrifício de crianças entre pedófilos e genocidas é o que a classe Epstein tem a oferecer ao mundo. Então, essa sessão, além de tudo, foi presidida pela Melania Trump, né? Pela esposa do Donald Trump,
né, uma imigrante, aliás, né, que espero que esteja com os documentos em dia para que o ICE não a prenda. Mas foi esse o show de horrores que a gente viu na ONU essa semana. Então, os Estados Unidos, com a esposa do presidente, presidindo uma sessão sobre crianças em áreas de conflito. E aí, só para terminar aqui a minha apresentação, como nós estamos falando de muitos profetas aí, eu vou fazer mais uma profecia aqui, né? Os Estados Unidos estão falando, e Israel estão falando de mudança de regime, né, como seu objetivo no Irã. Eu acho que vão acontecer 2 mudanças de regime até o final do ano, e vai ser uma em Israel e uma nos Estados Unidos, nas eleições de outubro em Israel e nas midterms em novembro. Então anotem aí a profecia e me cobrem no final do ano. Um grande abraço para vocês. Marco hoje tá uma metralhadora de manchetes aqui. Ele tá um visionário. Essa eu gostaria que acontecesse. Muito bom, muito bom. Não, e a Melania ali no comando da nave. Carisma total, né? Destino final, estação final, fim do apocalipse, né? Fim do mundo. Fim do mundo. deboche. Cara, impressionante. E você, Lucas? Muito bem, eu trago aqui a decisão britânica de permitir que o Donald Trump, que os Estados Unidos usem as suas bases militares para ataques defensivos contra o Irã. Afinal de contas, a gente sabe muito bem Amarelou. que os interesses britânicos são jogados no Irã há muitos anos, né? A gente sabe de toda a história das relações petroleiras que a British Petroleum mantém, e mantinha pelo menos, né, em território iraniano. E agora, com essa pressão que Washington vem exercendo contra a Europa, os britânicos cederam e permitiram, então, que os norte-americanos, que os estadunidenses, utilizem as bases militares para ataques contra o Irã. Aí, recebi essa notícia comentando aqui num grupo das centenas de grupos aqui que eu tô conversando com um amigo meu, ele me disse, é o curioso caso da antiga metrópole que é colonizada pela ex-colônia, né? É impressionante isso, cara. A posição da Europa, mas especialmente dos britânicos, com esse governo trabalhista do Keir Starmer, é algo chocante. E aí fazer uma menção aqui... Vergonhoso. Totalmente vergonhoso. E aí, numa semana em que o Irã é bombardeado... Isso porque ele falou que não ia, Trump e Netanyahu, exatamente, Trump e Netanyahu fazem esse ataque, matam 170 crianças numa escola, numa semana em que Emmanuel Macron aparece ali numa cerimônia toda mórbida, né, toda cheia de simbologia apocalíptica ali, né, anunciando que vão ampliar seus gastos militares. É chocante, um negócio assim, absurdo. Alguns episódios atrás a gente comparava o Macron com o Doutor Fantástico, né, do Kubrick, né, não podia estar mais certo, eu acho, a comparação. O cara tá arrumando exatamente para isso. E, de fato, a gente vê aí engatando a 4ª marcha rumo ao fim dos tempos, cara. É um negócio absurdo. E aí destacar o lado B, talvez, do meu Terra Plana, que é a Terra Redonda, o Pedro Sanches, para mim é espanhol, uma postura um pouco mais, né, altiva. Ligeiramente mais altiva. Tudo bem, mas... Já sofreu uma tarifa norte-americana agora, né, como resposta. Pronto, então é isso, o Premier espanhol dizendo que não vai permitir, não a guerra. Uma postura pelo menos digna, né, pelo menos digna num momento conturbado como esse. E eu quero agradecer ao nosso querido professor aqui. Professor, obrigado pela sua participação aqui, professor Rodrigo Amaral. Eu tenho que escolher um desses. E tem que escolher um desses, para quem você vai dar esse troféu maravilhoso aqui, ó. Que a gente... São 3... Que a gente mandou fazer à mão, artesanal, completamente... Único, exclusivo. Então, por favor, professor, seu voto. E obrigado pela sua participação. Vou fazer meu parecer, então. Primeiro, do Lucas é muito bom porque lembra a história do imperialismo ocidental no Oriente Médio, né, particularmente do Irã. Começa com os britânicos, né, que ocupam bastante ali a região sul do Irã, né, são responsáveis por todo o processo de transformação de fora para dentro do país que gerou a criação da monarquia Pahlavi, né? Então é curioso, né? Na verdade, a gente vê, e essa reversão muito curiosa também do papel britânico, que era o grande império, hoje é um braço direito dos Estados Unidos nas suas decisões. Gostei muito também da do Rodrigo, porque a gente sofre com uma avalanche, né, de fake news sobre conflitualidade, imagens de mortos, de guerra. Inclusive a própria morte do Khamenei, a gente ficou muito em dúvida, né? Mesmo quando anunciado ali, será que não está escondido? Então, é de fato um terreno escorregadio, né? E que, evidentemente, temos que sempre confiar em fontes de portais aí sérios, como o Brasil de Fato, né? Mas eu vou ficar com o do Marco. Eu vou ficar com o do Marco pela semana e pela simbologia genocida, né?
de assassinato em que esses civis, né, e nesse caso, né, essas meninas, essas crianças sofreram com essa ação irresponsável, ilegal por parte dos Estados Unidos e de Israel, né? Então, em homenagem aos civis iranianos, a todas as mães e pais, né? Nós vimos ontem, inclusive, milhares, né, de pessoas que foram às ruas enterrar essas meninas, Sim. né? E esse processo, né, do enterro, que foi muito marcante e simbólico, justamente para essa resistência. Totalmente. Então, em nome desse caso, eu levanto o troféu para o Marco. Muito bem, Marco Fernandes, parabéns pelo troféu aqui num momento dramático. Gol do Corinthians aqui, então, para os correspondentes, né? Vimos aí o placar. Esse ano. Mais um troféu corintiano esse ano. Muito bem, olha só. Rodrigo Durão, obrigado pela sua participação por mais esse episódio maravilhoso aqui. Bem-vindo de volta, Lucas. Muito obrigado, vamos nessa. Obrigado você, querido ouvinte, por mais essa companhia aqui. Lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira às 3 da tarde. A gente espera na semana que vem. Fique agora com o BDF Entrevista. Até a próxima. Um abraço, tchau.